Então, queridos, a reunião da Rede Amar, todos estão com o boletim na mão. Amém. Acompanhe aí esta mensagem inicial para nós entendermos o propósito que nós estamos começando hoje de compreender as 7 igrejas do Apocalipse e o plano de Deus nos séculos. No mês de maio de 2014, nós teremos a nossa próxima viagem. Os irmãos que quiserem podem retirar um cartaz como esse ali. Walter, pode distribuir se alguém quer. Hoje o irmão Walter é o nosso moço de trabalho, né? O nosso diácono. Então, queridos, nós vamos de 7 a 20 de maio de 2014, nós teremos uma caravana saindo do Brasil para a Turquia e Israel, com o tema Igrejas do Apocalipse e Terra Santa, desvendando os mistérios das igrejas do Apocalipse e andando nos passos de Jesus na Terra Santa. É uma viagem profética. Nós sempre alertamos que as nossas viagens têm todo o conforto do turismo, porém não é uma viagem turística, é uma viagem com um propósito profético. A cada ano, nestas 14 vezes que passou, esta é a 15ª, o Senhor nos dá um propósito com a viagem, para trazer avivamento à igreja e para trazer avivamento na vida das pessoas que vão à viagem, né? Aqui mesmo a gente tem um exemplo lindo de avivamento pessoal, né, irmão Walter? O irmão Walter, eu até vou deixar depois ele falar um pouquinho do que foi a experiência dele. Todas as pessoas que têm ido conosco têm tido experiências pessoais, mas não é apenas as experiências pessoais. Nós vamos com o propósito de fazer atos proféticos para trazer mudança nas nações. A Turquia é uma nação extremamente necessitada do Evangelho, conquanto tenha sido berço das 7 igrejas do Apocalipse. Apesar disto, hoje a Turquia tem muito pouco evangelho, e tem o evangelho perseguido, o evangelho que não tem a liberdade que nós temos de manifestar o evangelho aqui. Também, quando a Turquia fala de cristãos, normalmente ela está falando de cristãos nominais, ela não está falando de cristãos com compromisso verdadeiro com a cruz, tá? Cristãos com compromisso verdadeiro com a cruz na Turquia são poucos e valentes. Existe, há 2 anos atrás se registrou a primeira igreja evangélica dos tempos modernos, compromissada com Cristo. Foi uma batalha muito grande, diversas vezes aquele pastor foi preso, mas ele batalhou por mais de 20 anos e conseguiu registrar a igreja, e isto é um marco, né, deste tempo na Turquia. Então nós vamos a um país que precisa de avivamento, nós vamos profetizar sobre o país. Aquelas igrejas, hoje elas são lembranças, hoje elas são ruínas, na sua maioria, algumas são museus. Então nós vamos reativar a fé nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou primeiro dar uma oportunidade ao irmão Walter para falar um pouquinho da sua experiência, para que nós possamos estar cheios da graça de Deus quando começarmos então a estudar a palavra do Senhor. Pode vir, irmão Walter.
Pode falar ali, olhando naquela câmera. A paz do Senhor. Eu estou aqui aí atendendo a solicitação do apóstolo Valdomiro, dar um depoimento, um testemunho do que foi a viagem ao Egito, a Israel e à Turquia, em julho de 2011. Eu, em princípio, não queria ir para fazer essa viagem, porque eu dizia que aquela região ali é um barril de pólvora, né? Então, eu disse, eu vou me arriscar, vou para lá como? Conversei com o apóstolo Valdomiro alguns dias antes, mais ou menos um mês antes de eles viajarem. E minha esposa só faltou me pôr dentro do avião. Então você vai. Não é que ela queria se ver livre de mim, não. É que ela percebia o meu desejo de viajar. E ela viu uma oportunidade para eu alcançar esse objetivo. Realmente eu fui, e quando eu ia viajar, eu disse, Senhor, eu não queria ir para essa viagem, mas já que o Senhor fez com que eu fosse, eu gostaria que o Senhor me transformasse. E realmente foi uma transformação muito grande. Eu venho de uma academia, venho de estudos, em que, para mim, era cartesiano, né? Então tudo tinha que ser comprovado. Tudo que se dizia que era verdadeiro precisava comprovar ser verdade. Então eu era mais materialista. Só acreditava no que eu via. E Deus me mostrou o contrário. Foram várias provações, foram várias revelações, vários sonhos que eu tive lá, revelação através de sonho, e viajar com o apóstolo é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, porque eu aprendi o que eu não aprendi nas universidades, eu aprendi nessa viagem, porque eu associei a teoria à prática. Então foram aulas de bibliologia, de cristologia. Palavras de um professor de universidade. De cristologia, de sociologia, de psicologia, de cultura universal. Tudo nessa viagem, porque a cada lugar que nós íamos, a cada passagem, nós tínhamos aí a explanação daquilo que nós estávamos vivendo, aquele espaço que nós estávamos vivendo, e fora isso tínhamos também os atos proféticos que eram feitos. O Egito, para mim, foi uma experiência muito grande, porque eu nunca sonhei ir para o Egito. Nunca. Muito menos em Israel, muito menos na Turquia. E essas experiências foram muito, muito especiais para mim. Só para dar uma revelação, nós estávamos em Jerusalém e nós estávamos tomando um café no hotel e pastor estava conosco, falou, olha, tem uma pessoa aqui que vive pedindo a Deus para que Deus mostre a ele um caminho. E Deus está dizendo que este caminho já está aberto, só depende de você. O pastor Luciano fez essa revelação. E nós nos conhecemos na viagem. E ele disse, essa pessoa que Deus está revelando é você, irmão. Foi uma emoção muito grande, foi uma coisa esplendorosa, só Deus para explicar. Depois eu tive um sonho lá também em Jerusalém, que eu fiz 40 anos de casado agora em julho. E nessa época eu tive um sonho, disse, olha, você não está orando por alguns irmãos seus, irmãos de sangue. E realmente eu estava orando por toda a família, menos esses dois irmãos. E veio a revelação e disse, a partir de hoje, você não chame mais a sua esposa de nega, chame pelo nome. Mais de 30 anos nós nos tratamos de nega e de nega. E aí eu fiquei, né? Glória a Deus. Aí, quando eu falei com minha esposa, eu falei com ela,
lá mesmo de Jerusalém, eu conversei com ela e falei essa revelação. Depois, com o apóstolo Valdomiro, o apóstolo Alexandre, esse negócio de negro, nega, é coisa de escravidão, E eu fui apurar mais, né, que Abdenego, um dos nomes dados àqueles que foram para a fornalha, Abdenego quer dizer servo de negro, que é um deus pagão da Babilônia. Olha, confesso que até hoje, chamar minha esposa pelo nome verdadeiro, para mim, é muito esquisito. E ouvir também ela me chamar de Walter, é muito esquisito. Mas são pressões do próprio inimigo, mas Deus está acima de tudo, né? A gente tem levado isso a bom termo, conforme o sonho. Mas a viagem, só voltando um pouquinho lá, a viagem em si, nós tivemos a oportunidade, muito embora seja uma viagem de missões, de atos proféticos, mas é uma oportunidade de nós conhecermos essa maravilha, né? A maravilha do Egito, a maravilha de Israel, a maravilha lá da Palestina, a maravilha da Turquia. Então, são conhecimentos que nós agregamos, valores que são incomensuráveis, né? Não dá para a gente imaginar o tamanho desses valores. Passar pelo Mar Morto, saber da história do Mar Morto, viajar em todo o deserto, fizemos o caminho do Egito a Israel, fazendo o caminho do Êxodo, né? Do Êxodo, passamos em Mármara, passamos no Monte Sinai, no Monte Horebe, e olha, são coisas inimagináveis. Depois adentramos a Israel e aí a coisa foi uma maravilha. O apóstolo Palmeiras falando da Turquia, da pressão da Turquia sobre os cristãos, e nós íamos visitar aquela igreja, né, do pastor que foi preso e que conseguiu, naquela época, registrar a sua igreja na Turquia. Exatamente na época. Né, foi na época. Nós íamos visitar essa igreja. Depois o pastor ligou para o apóstolo Valdomiro e disse: não venham, que é muito perigoso. Né, e nós deixamos de visitar a igreja. Tinha que atravessar a ponte da Istambul moderna para Istambul antiga, e ele desaconselhou um grupo de turismo, né, atravessar. Em função da pressão que a igreja sofre nesse país. E nos outros países, né, nós tínhamos locais que nós fazíamos atos proféticos, orávamos, e a recomendação do apóstolo: vamos orar como se estivéssemos conversando normalmente, para que ninguém perceba que nós estamos fazendo orações. A pressão é muito grande. Israel não é diferente, né? Israel não é diferente, a Terra Santa, tudo mais, Cristo, mas não é diferente. Nós também temos as nossas limitações. Fomos à igreja em Israel, no centro de Israel, uma igreja cristã, e só pode também propagar na própria igreja, né? Não pode ser fora. Mas ela funciona como ONG. Funciona como ONG. São vários países ali, né, congregando. 14 países. Né? Então, o culto é feito em duas. Hebraico e inglês. Hebraico e inglês. São experiências maravilhosas. Quem puder ir, vá, porque vai vir cheio do Espírito Santo. E, se não puder ir, recomendem. Ou vão e recomendem também. Porque quem for recomendado e vai agradecer, vai se sentir muito honrado e muito abençoado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Walter. Walter é um ensinador de justiça. Ele é um professor universitário, tem diversos títulos universitários, mas, como ele disse, uma viagem como essa, são tratadas diferentes áreas do saber, não somente do conhecimento bíblico, como do conhecimento histórico, geográfico, filosófico. Todas essas coisas são conhecidas, porém, o nosso alvo é bíblico e profético. Para que nós possamos entender algumas culturas, aí então entra essas outras áreas do ensino, para que a gente possa compreender aquela cultura e poder também estar ali
sobre uma proteção do Senhor e uma proteção da própria viagem, porque há coisas que você não pode fazer. Por exemplo, se você sobe a mesquita de Al-Aqsa, que está por detrás de onde Abraão esteve com Isaac, né? Ali você olha para aquilo, quando você olha para Jerusalém, você vê uma cúpula dourada. A cúpula não é mesquita, a mesquita é no fundo da cúpula, chama-se Al-Aqsa. Mas você não pode, por exemplo, nem entrar no pátio da mesquita levando uma Bíblia. Você não pode estar nem no pátio e fechar os olhos ou se ajoelhar. Você não pode ter nenhuma dessas atitudes. Se você vai fazer qualquer menção da Bíblia, você precisa fazer com certo cuidado, porque há pessoas que entendem português. Eu mesmo tive minha Bíblia presa, eu mesmo fui preso por um pouco de tempo, por causa dos irmãos. Os irmãos abaixaram a cabeça, fecharam os olhos, tinha um irmão com Bíblia na mochila e eu próprio tinha uma Bíblia na pasta. Minha Bíblia foi presa e eu fiquei preso também um dia e a minha Bíblia 7 dias. Mas graças a Deus, com a Embaixada Brasileira e a Embaixada de Israel, eles foram obrigados a nos devolver a Bíblia. Mas tem que acionar diversos poderes para reaver, senão a sua Bíblia fica lá. Por isso precisa conhecer, ter muito cuidado e agir sempre sob orientação. Né? Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, escrita em Apocalipse, no capítulo de número 1, Apocalipse 1, a respeito do nosso tema. A partir desta reunião, nós teremos algumas reuniões sobre este tema das 7 igrejas do Apocalipse. E teremos também, em alguns lugares, reuniões a respeito disto, para que as pessoas que forem à viagem possam ir preparadas, para poder chegar lá e aproveitar bem o tempo da viagem. Então nós já vamos começando a preparar, para quando nós chegarmos com condições de aproveitar bastante o tempo, as informações, a geografia, a história, a parte profética, né? Então vamos começar desde hoje. Já estamos começando a caminhada para o Apocalipse e para a Terra Santa. Vamos ler a palavra santa do nosso Deus, escrita no livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, queridos, o tema da nossa viagem e o tema das nossas reuniões é uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Não é bom que você tenha medo, porque o livro de Apocalipse é um livro abençoado. Ele é abençoado para quem lê, ele é abençoado para quem guarda as palavras do livro. Então você não precisa ter medo de Apocalipse. E ele é a revelação do Senhor Jesus, que o Pai deu a Jesus para que revelasse a João, e através de João fosse revelado em toda a terra o plano de Deus, o plano divino através do século. Como que as coisas vão acontecer, o que há de vir, o que em breve há de acontecer. Por isso nós temos que ter muito zelo e muita paixão por estas revelações, porque deve acontecer. É isto que a palavra está nos dizendo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus, nosso Pai, lhe deu
para mostrar aos seus servos. Os servos de Jesus já chegaram hoje à noite? Amém. Ali pelo vídeo também, algumas pessoas estão nos ouvindo em diferentes estados. Aí também já chegou a revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Os servos que estão lá também podem entrar em contato com a nossa central. O Eduardo está aí para falar com vocês. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Agora, mais do que nunca, em breve mesmo. Está muito próximo de acontecer as coisas que nós estaremos estudando e as coisas que nós estaremos vendo lá na Turquia e em Israel. Notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então estas coisas foram mostradas para João na ilha de Patmos, que fica bem próximo de onde nós vamos. Este ano ainda não vamos a Patmos, estamos orando para o ano que vem irmos a Patmos e a Grécia, para completar os nossos roteiros bíblicos que o Senhor tem nos dado. Desta vez nós estaremos bem próximos. Bem-aventurados aqueles que leem. Diga comigo, bem-aventurados os que leem. Então, queridos, todo crente verdadeiro precisa ler Apocalipse. Se não por outra coisa, pelo Baruch Rabá, por ser abençoado. Para que o Senhor te abençoe, o livro de Apocalipse é uma leitura obrigatória para cristãos maduros. É claro que o cristão novo, ele vai ter dificuldades de compreender o livro de Apocalipse, mas certamente o cristão maduro terá facilidades, e sempre tendo um mentor, sempre tendo alguém que seja conhecedor das Escrituras para lhe ajudar no entendimento, né? A Rede Amar e o Sebim, a FATEM, nós nos colocamos à disposição dos nossos alunos. Inclusive, é bom falar isso, na FATEM, os irmãos que quiserem estudar o livro de Apocalipse podem estudar como matéria avulsa. Você pode entrar no site da FATEM, fatem.com.br ou fatem.org.br, e você vai entrar lá e vai ver o curso de Apocalipse. Um curso extremamente, muito excelente. Se você pode e quer aprofundar seus conhecimentos, é uma maneira de você estudar sem sair da tua casa, ali diante do seu computador. Você tem as aulas por vídeo e você pode assistir o vídeo quantas vezes quiser, até ir eliminando cada aula, né? E você vai ter um curso completo de Apocalipse, que será bênção na tua vida, se você quiser fazer isto para ir adiante, né? Aqueles que já estão com sede de compreender a revelação de Jesus Cristo e as coisas que em breve hão de acontecer. Então, continuando a leitura, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, os que leem e os que ouvem. Por isso eu acho muito importante você ter um mentor, ter um professor. O nosso professor, você lembra o nome dele? José Edson. Isso. Porque ele é o nosso editor das aulas. E nós temos diversos professores, mas no Apocalipse é o professor José Edson, um homem que conhece muito de Apocalipse e que pode nos ajudar a uma compreensão bastante grande deste livro. Bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, o que lê
o que ouve e o que guarda. 3 coisas que nós devemos fazer a respeito da profecia de Apocalipse: ler, ouvir e guardar. Eu sempre acrescento algumas coisas do próprio conhecimento, né? Eu penso que o ler vai te trazer o conhecimento. O ouvir explicações vai te trazer o entendimento. E lendo e ouvindo, você vai guardar. Então você terá conhecimento, entendimento e a profecia guardada no coração. Estas 3 coisas são importantíssimas para quem quer viver uma vida espiritual triunfante destes últimos dias. Os dias são maus, todos sabem, as coisas tendem a ficar mais difíceis para os cristãos, e os cristãos vão precisar da força da palavra e do Espírito para suportar os tempos que hão de vir. Aquilo que está na palavra vai se cumprir. Então os cristãos não podem mais ser cristãos de oba-oba, ou cristãos de culto de domingo. Hoje ou você tem compromisso com Deus ou não tem. E isto também é uma palavra profética. O Senhor diz: outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. A diferença não é entre os que conhecem, é entre os que servem. Os que servem a Deus e os que não servem. Esta é a diferença. Então, queridos, é um tempo em que os cristãos serão provados. E por causa disso, é necessário o conhecimento de Deus e da sua palavra para podermos suportar os tempos em que nós estamos vivendo. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando João escreveu isso, há quase 2000 anos atrás, o tempo estava próximo. E hoje? Muito mais próximo. Muito mais próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Por isso que nós falamos, queridos, a respeito da nossa viagem, como as 7 igrejas do Apocalipse, que são igrejas da Ásia Menor. Você vai ver aqui na carta, nos capítulos 2 e 3, a menção das 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 as igrejas do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação ou desvendo, abrindo os livros, abrindo a revelação. É isso que a palavra Apocalipse quer dizer. Então, nós cremos que neste livro há um revelar. Alguém, por favor, me arrume um copo de água, por causa do meu probleminha de garganta, eu preciso de água. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, queridos, a carta que Deus deu a João é uma carta do Senhor Jesus, o soberano dos reis da terra. Jesus é aquele que trouxe a João a revelação, e através de João nos chegou. Por isso diz: da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, queridos, este livro tem coisas que eram, tem coisas que e tem coisas que há de vir. Desde o passado, o presente e o futuro, o livro de Apocalipse é um livro vivo, presente. Nele nós encontramos os nossos dias e encontramos os dias futuros e também encontramos dias passados. Por isso, a necessidade de estudo, de conhecimento do livro do Apocalipse é extremamente importante para nós estudarmos estas coisas, né? É por isso que no boletim, podem ver aí na primeira página, a gente diz, nos capítulos 2 e 3, é o segundo parágrafo, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, encontramos mensagens às igrejas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada nome tem um significado especial. Hoje eu ainda não vou tratar disto, porque eu gastaria tempo para poder descrever para vocês o significado de cada nome. Mas desde o nome das cidades já existe um significado. Tudo na Bíblia tem significado. E a gente deve buscar isso. Durante nossa caminhada, nós vamos conhecer o significado dos nomes. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. Há o sentido geográfico e histórico da igreja que existia na Ásia Menor, especialmente igrejas que o apóstolo Paulo constituiu. A primeira e forte igreja da Ásia Menor é a igreja de Éfeso. A carta aos Efésios não é carta a uma igreja, é uma carta circular para as 7 igrejas do Apocalipse. Então essas igrejas, elas existiam na realidade na Ásia Menor, e a maior parte delas foram frutos do ministério de Paulo Apóstolo. Em fruto, estas igrejas então, elas foram constituídas, mas cada uma delas é usada por Deus na revelação para mostrar um período da era cristã, uma época em que as coisas aconteceriam da forma com que viveram aquelas igrejas. Então Deus traça um traço profético. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa e não sabemos que Deus está operando, né? Quando Barnabé tirou João Marcos das barras da saia de Maria Joana, ele não sabia que João Marcos se tornaria o escritor do primeiro evangelho. A pessoa não sabe. Às vezes a gente toma um jovem para andar com a gente e você não sabe que ele será maior que você, porque Deus tem um plano maior. Barnabé não sabia quando Barnabé e Paulo vieram a Jerusalém para trazer a oferta da igreja de Antioquia para a igreja de Jerusalém, e ele levou consigo de volta para Antioquia João Marcos. Aquele ato vai começar a mudar a vida de um jovem.
O jovem que tem uma história que inicialmente não parecia boa. Porque às vezes, queridos, a gente quer que os nossos jovens já sejam maduros enquanto jovens. O João Marcos é aquele rapaz que ficou nu quando tiraram-lhe a coberta. Não tinha um bom histórico. O pregador desta noite é um rapaz que ficou nu na praça. Você iria lá ouvir? Talvez não, talvez sim, talvez por curiosidade, mas não é um bom referencial, sim ou não? Não é, mas às vezes Deus tem propósito com os que falham, porque nem tudo na vida cristã é acerto. Muitas vezes nós falhamos, e nós gostamos de achar falha na vida dos outros, mas poucas vezes levamos em conta a paciência e a perseverança de Deus pelo seu Espírito conosco. Se Barnabé não tivesse paciência com João Marcos, o primeiro evangelho não seria escrito, porque o primeiro evangelho não é Mateus. Mateus e Lucas tiveram o evangelho de Marcos como modelo para escrever os seus evangelhos. O primeiro evangelho publicado é o evangelho de Marcos. Ninguém sabia disso, nem o próprio Paulo, que o rejeitou na segunda viagem. Mas no final da vida, Paulo vai dizer assim: me mande, escrevendo a Timóteo, me mande João Marcos, porque me é muito útil. Então, Deus transforma, é aquilo que Walter testificou. Ele foi na viagem, foi transformado pelo poder de Deus. É para isso que existe a experiência com Deus, para que haja transformação, para que vidas sejam capacitadas para a vocação a qual Deus os chamou. Então, queridos, é muito importante isso e nós compreendermos, né? O número 7, aí continuando no seu boletim, indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem desde o início da igreja em Atos 2 até o fim dos tempos. Por que 7 igrejas? Porque 7 é um completo em Deus. Então o Senhor vai escolher 7 igrejas, porque são 7 períodos da era cristã, desde o início, em Atos 2, da igreja, até o dia em que ela será arrebatada para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Então tudo isso está descrito pelas 7 igrejas, e isso é muito importante para nós sabermos e para nós estudarmos. E que também os símbolos revelados mostram o estado espiritual da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Assim podemos dizer que 7 igrejas representam 7 períodos da igreja cristã, desde a sua formação até o fim. Os símbolos, o estado espiritual destas igrejas de cada período da história. Nem sempre a igreja esteve bem. Houve momentos históricos muito ruins, como a Era das Trevas. Por mais de 1000 anos, a igreja esteve envolvida em trevas disseminadas pela igreja romana. Por mais de 1000 anos, a Era das Trevas. Nós precisamos entender isso, que nem sempre foi fácil ser igreja no mundo. Houve muita perseguição, jogando os cristãos aos gladiadores, jogando os cristãos aos animais ferozes, queimando igrejas, sinagogas, derrubando e matando cristãos, levando escravos. Houve tempos muito difíceis, e estes tempos todos estão relatados nas Escrituras para nossa edificação e para que você não desanime da sua fé. Então, os símbolos mostram o estado espiritual da igreja em cada período. Algumas igrejas foram elogiadas,
outras foram advertidas. Umas estariam bem e outras frias espiritualmente, mas Cristo aparece andando no meio dos castiçais de ouro que representam a igreja. Mesmo nos momentos de perseguição, luta, dor, mesmo nos momentos de esfriamento da igreja, Jesus nunca deixou de andar no meio dos castiçais de ouro. Jesus nunca deixou de andar no meio da sua igreja. E Ele está presente. Quantos creem nisso? Os que creem chegaram. Viu, Eduardo? O povo que crê está aqui. Mas o povo que crê está aí também, né? Está aí te acompanhando pela transmissão. O povo que crê está na terra. E a terra verá a glória de Deus através da vida dos cristãos maduros. Cristo aparece andando no meio dos castiçais de ouro que representam as igrejas. Assim Jesus está em constante comunicação com o seu povo e conhecendo verdadeiramente seu estado espiritual. É o que a gente diz. Você pode enganar o pastor, a Cristo ele sempre vai conhecer o seu estado espiritual, o estado espiritual da sua família, o estado espiritual da tua casa, da tua congregação, porque ele anda no meio da igreja. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então o livro de Apocalipse deixa claro que Jesus não abandona a sua igreja. Ele está sempre presente. E Ele está presente em nossas vidas. Estas coisas são lindas. Eu gostaria de falar muito, mas eu não posso, né? Então a gente fala um pouquinho e deixa aí o boletim para vocês. Estamos dizendo aí que teremos reuniões mensais da Rede Amar, teremos também reuniões do Ministério de Intercessão da Igreja Casa Firme e falaremos mais sobre este assunto. Fique atento, participe conosco. Às segundas-feiras nós vamos marcar uma por mês lá na Cursino para você ter uma oportunidade de estar conosco estudando este assunto. Uma vez por mês nós estaremos aqui na nossa reunião também estudando este assunto, para que Deus possa lhe vocacionar. Nós temos tido como o próprio testemunho do Valdo, e o testemunho de tanta gente que já esteve conosco, né? Hoje, nas minhas primeiras viagens, alguns apóstolos que estão trabalhando no mundo, alguns que estão trabalhando lá em Israel, estiveram nas primeiras viagens com a gente. Deus dá o crescimento segundo a fé. Também Deus dá o milagre segundo a fé. Nós tivemos muitos milagres. E uma coisa que eu aconselho os membros das igrejas: mande seu sacerdote, mande o pastor, porque o pastor será impactado e ele traz as bênçãos para a nossa igreja. Mas se o pastor não pode ir, mande um ministro credenciado para não apenas ir, ver, ouvir e guardar, mas ver, ouvir e guardar e transmitir, porque eu sou um só, né? Eu não posso ir em todas as igrejas transmitindo, mas você pode transmitir a sua igreja. Então ponha no coração: ir para ser testemunha, para ser multiplicador daquilo que você vai ver, vai ouvir, vai ler, vai guardar e vai poder transmitir. Isto é muito importante, por isso nós desafiamos principalmente os membros a mandarem seus pastores com o seu pedido de oração. Você coopera para mandar o seu pastor, mas você também
faz com que o teu pastor leve o seu pedido de oração para nós apresentarmos nos montes de Israel, né? A gente sobe diversos montes em Israel, levando as nossas orações e normalmente queimamos as nossas orações quando Deus permite queimar. Outras vezes Deus nos orientou a jogar no mar. Não sei o que vai acontecer este ano, se joga no mar, se queima, mas é certo que o Senhor recebe as nossas orações e nós temos tido testemunho de muitos avivamentos a partir das nossas viagens. Então eu estou esperando que os amados possam estar conosco e possam estar também orando por nós. Esse é o início de caminhada. É uma caminhada rápida em que nós vamos caminhar. Você pode escrever para a Rede Amar, você pode escrever para a Orientur, você pode entrar no site da rede ou da Orientur e ver lá as informações da nossa viagem, para que você já possa. É bom que você comece agora. Quem começa agora, em setembro, tem 10 vezes sem juros. Depois, se você não consegue pagar a viagem toda, o finalzinho que sobrar você financia no cartão ou no banco, da maneira que for na época. Mas a grande vantagem é começar a pagar agora, para pagar a maior parte da viagem sem juros e dolarizado, para você não perder nenhum centavo de real. Tudo aquilo que você investir vai ser valorizado, para que no tempo da sua viagem você não esteja preocupado com a dívida da viagem, mas que você possa ir tranquilo para fazer a viagem com fé na multiplicação do nosso Deus. Isso é bastante importante. Nós já temos os nossos cartazes. Nos escrevam para mim mesmo, vsouto@hotmail, V de Valdomiro, Souto, meu sobrenome com um no meio, @hotmail.com. Pronto, escreve para lá, eu te mando o cartaz, mando pelo correio, mando também por e-mail, né, eletrônico, para você abrir aí no seu e-mail e conhecer mais do projeto da nossa viagem. Queridos, como a gente diz, cada igreja mostra um período. Eu vou mostrar apenas, rapidamente, por uns minutos, a última igreja. Por que a última? Dá para vocês saberem por que a última? Sim, porque é o nosso tempo. Queridos, no nosso tempo, nós temos a evidência de duas igrejas, porque eu tenho que falar um pouco de missões para dar uma colher de chá, e acho que é um balde para o discípulo, né? O discípulo, daqui a pouco, dia 10 de outubro, está indo para o Peru. Então eu vou falar das duas últimas, para dar essa colher, quase um balde de chá para o nosso missionário que está saindo para os campos e no dia 10 de outubro está indo para o Peru, para uma obra missionária. Então, as duas últimas igrejas, a penúltima igreja, né? A igreja de Filadélfia, está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu quero dizer isso com muito carinho para os irmãos, que a igreja de Filadélfia ainda tem entre nós um remanescente fiel. Normalmente os pregadores dizem apenas que nós estamos vivendo
os dias da igreja de Laodiceia. Mas, queridos, ainda existe um remanescente fiel de Filadélfia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus que ainda temos um remanescente fiel de Filadélfia. O Brasil, neste ponto, está em crise, porque nós temos muito pouco, mas muito pouco de Filadélfia. A maior parte da igreja brasileira está inserida na revelação de Laodiceia. Mas tem um remanescente fiel que ainda faz missões, que ainda chora pelos campos, que ainda ora, intercede, que vai ao campo missionário com as mãos, com os pés, com o joelho e com os braços. Os missiologistas falam 3 coisas, eu falo 4. Sempre Deus ajuda a gente a acrescentar um pouco mais. Você pode fazer missões com os pés que vão, com os joelhos que oram, com as mãos que contribuem e com os braços que abraçam. Sabe por que eu acrescentei os braços que abraçam? Porque um dia eu também fui missionário e sou missionário, né? Eu ainda sou missionário, em crise, mas sou. Houve um tempo lá na Espanha, quando eu estava no campo missionário, naquele tempo era diferente de hoje, com as redes sociais, com os e-mails, com tanta coisa, com tanta facilidade. Ano 94 era muito diferente, né? Ano 94, quem já era crente aqui? Aí tem uma boa turminha. Então, em 94, eu estava na Espanha, e lá, naquele tempo, era fax, lembra do fax? Telefone ou carta de correio. E a carta de correio lá tinha um apartado 424. O que é apartado? Quem sabe aí? Quem conhece bem espanhol? Apartamento. Hã? Apartamento, né? Não. Apartamento. Apartado. Apartado é caixa postal. Tá certo. Apartado é a caixa postal do correio. Assim que se diz na Espanha. Então eu ia para o apartado 424, abria nenhuma carta. Eu enfiava a chave no bolso. Lá a Espanha é um país diferente, né? Toda cidade tem um lugar que se chama Praça do Ajuntamento, que os 3 poderes se fazem no mesmo lugar. E na frente dos 3 poderes, que representam o rei na região, na frente tem uma praça. E você estava na praça desconsolado e dizia para Deus: todos me esqueceram. Sabe aquele negócio? Esqueceram de mim. E não eram poucos. Eu era presidente de uma denominação no Brasil, tinha 45 igrejas, 50 pastores de tempo integral, 350 ministros, 7.000 membros, todos esqueceram. Por isso é bom abraçar. Naquele tempo abraçava por carta. Agora você pode pôr nas redes sociais seu bracinho lá, assim, para eles. Ou você pode ir lá no campo. Né? Nós fazemos todos os anos 4 a 5 viagens missionárias para ir abraçar os nossos missionários no campo. Vocês não sabem o que um abraço faz na vida de um missionário. O cara muitas vezes está abatido. Você chega, abraça, ele se levanta, parece um leão. Aí ele vai rompendo contra o inferno. Mas se ele não tem um abraço... Saudade mata, né? Filadélfia, eu ponho diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Pouca força, entretanto, guardastes minha palavra
e não negastes o meu nome. Queridos, ainda existe gente que não nega o nome de Jesus. Como aquele pastor, que eu não posso dizer o nome, citado pelo Fábio e por mim, lá da Turquia, que foi preso mais de 20 vezes. Mas ele não fugiu da Turquia. Ele não deixou a obra. Ele não espalhou as ovelhas. Ele continuou lutando até poder reconhecer sua igreja. Existe um remanescente fiel de Filadélfia. Nós tivemos uma lição tremenda numa das viagens. Um menino, o nosso enviado, agora vocês entendem quando eu mudo o jeito de falar, porque nós estamos sendo transmitidos, tem coisa que eu não posso falar. Então, o nosso enviado, ele tem diversos filhos. E o menorzinho dele começou a fazer cambalhotas, como o pai trabalha com esporte e tudo, né? Então, o menino era... E o pastor Ananiel chegou comigo, né? Eu abracei o menino, começamos a conversar 5 aninhos. 5 aninhos. Ele estava ali naqueles pulos, tá? E aí nós começamos a conversar. Ele diz: vocês conhecem a Jesus? Yeshua, o Mashiach de Israel, que ele é judeu, filho de judeu, né? Yeshua, o Mashiach de Israel, o Ananiel disse: conhecemos. Então, eu não vou negá-lo. 5 aninhos. E nós falamos: mas por que você está falando isso? Porque a minha irmã e a outra irmã minha perderam todas as suas coleguinhas da escola porque confessaram o nome de Yeshua. Mas eu vou confessar também. Mesmo que eu não possa ir à escola, mesmo que eu não tenha coleguinhas, eu não negarei o nome de Jesus. Aquele menino deu um tapa na nossa cara. Na simplicidade da criança, ele diz: eu sei. Uma das maiores civilizações na história da humanidade Vai chegar. regredará à vida nas Vai suas próximas chegar a férias. hora que eu tenho que ir para a escola. Mas eu não vou negar. E se eu não puder ter amiguinhos, eu ainda não vou negar. Meu pai e minha mãe vão me educar. Meu pai já contou a história de Jesus. E meu pai é verdadeiro. Por isso, eu não vou negar. Filadélfia, tendo pouca força, não negastes o meu nome. Ainda existe um remanescente fiel. Mas eu tenho que falar de Laodiceia também, rapidamente, né? O Senhor diz ao anjo da igreja de Laodiceia, verso 14, do capítulo 3, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo
Disse primo: há quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja dos nossos dias. Os cristãos enriqueceram, e muitos, no seu enriquecimento, esqueceram de Deus. Triste? Sim, triste. A igreja brasileira, há 20 anos atrás, ela tinha 12% de força missionária. Quantos sabem quanto de força missionária tem a igreja brasileira hoje, depois de ter crescido nos últimos 20 anos? Quem sabe? 2. Perdemos 10 pontos percentuais. A igreja cresceu e a obra missionária diminuiu. Porque o compromisso com a obra missionária foi trocado pelo ar-condicionado, pelo tapete, pela cadeira almofadada, pelas festas, por outras situações. E por isso o Senhor Jesus está falando a esta igreja: porque és morno, és frio nem quente, eu estou pronto a vomitar-te na minha presença. Então, queridos, retornar à obra missionária é um chamado de Deus para a igreja brasileira. É tempo de voltar ao grito de Oséias: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Quem vai esperar ser despedaçado para depois tornar ao Senhor? Porque virá perseguição se a igreja não se arrepender. E estas coisas estão muito próximas. Nós estamos vendo nossa própria nação se enveredando por caminhos que darão em perseguição da igreja. Qualquer um, não precisa ser profeta, se olhar com atenção o noticiário de cada dia, sabe que a perseguição está próxima, muito próxima. Vinde e tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a curará. No terceiro dia nos ressuscitará e estaremos para sempre com Ele. Palavras atuais de um profeta antigo, o profeta Oséias, no capítulo 6, nos primeiros versos. Depois vocês podem ver lá. Vamos agora ouvir um pouco o nosso missionário. O Eduardo, missionário enviado pela Rede Amar, vai estar no Peru em comunhão com a Igreja Assembleia de Deus, vai encontrar nos campos com um discípulo antigo nosso, de quase 20 anos de discipulado, Edwin, pastor Edwin. Eu não sei se vou acertar totalmente os sobrenomes, mas é Roger Rodrigues Robles, acho que acertei. Edwin Roger Rodrigues Robles, o pastor que será pastor do Eduardo lá no Peru e que vai recebê-lo para que ele possa caminhar nas montanhas. Vem, Eduardo. Estou preparando aqui. É um desafio, queridos. Um desafio bastante grande. Bom, essa é minha última reunião aqui, né, com a Rede Amar, aqui no Brasil. Eu espero que alguém continue aquilo para eu poder assistir, né, que eu vou cobrar bastante, que eu quero acompanhar. E, nossa, é um dos maiores desafios da minha vida.
Eu já tive uma na Bolívia, e Deus me capacitou, Deus me levou, uma experiência bem pessoal, e com todo o suporte. E aí eu tive já 3 vezes no Peru, através da MEB, e agora a Befelizeu me concedeu a passagem, me deu de presente a passagem, e concedeu eu poder estar lá. É um desafio tão grande, irmãos, que são na região onde eu estive lá na última vez. Eu fui dar um treinamento, eu estava em Huancayo, montando a rádio em Huancayo, e eu fui convidado pelo pastor Edwin. O apóstolo Valdomiro não fala, mas ali eu assino embaixo, o resto da vida, cala minha boca, quando ele fala que ele conheceu tantas nações, tem tanto discípulo no mundo. O dia que ele teve em Huancayo, veio pastor de tudo quanto é canto, eu não vi tanto pastor, veio gente de tudo, eu vi até o Edwin do outro lado do Peru, para cumprimentar ele, que ele estava lá no Peru naquela vez. Eu falei, nossa, e eu falei, aí, né, a gente sempre fica naquela, né, ele viaja bastante, né, mas ali eu comprovei, gente que eu nem imaginava, do Peru inteiro se reuniu para cumprimentar o apóstolo. E aí o Ed me convidou para conhecer, dar esse treinamento de rádio, que eu faço capacitação de rádio, ali foi o trabalho que eu estava fazendo ali em Huancayo. E aí ele falou, não, já que você está aqui, vamos lá conhecer meu campo, 6 horas depois de Cusco. Irmãos, balançou minhas pernas, foi uma prova muito grande, porque quando eu cheguei numa igreja ali, que eu fui num culto, eu fiquei 4 dias ali, e quando eu fui numa igreja, a gente vê aquelas casas, sabe, de barro, um bloco assim, desse tamanho, dessa largura, assim, desse comprimento, um bloco montado em cima do outro, e se eu tenho uma ideia, aquelas casas duram 6 anos só, porque desmancha, né? E aí aquelas casinhas tudo baixinhas, né? Eu sou gigante lá, nós somos gigante lá, né, Jean? Nós somos gigante lá, nós somos um monstro lá, gigante. E aí eu fui naquela igrejinha e eu falei, né, a gente vê a carência muito grande, a gente pensa sempre assim, aí eu perguntei, o que vocês estão precisando, né, que a gente possa fazer alguma coisa aqui? A gente sempre pensa, não, vai trazer dinheiro, roupa, que bem. Ele falou, não, a gente está precisando de estudar a palavra, que os pastores aqui não têm tanto estudo para poder dar estudo à palavra. Nossa, irmão, deixou minhas pernas bamba. E aí eu andando ali, vi a carência, vi a necessidade dos povos. São 3.000 povoados, só 80 povoados com presença cristã. É um desafio, uma honra diante de Deus, mas um desafio que eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos um. Se eu conseguir terminar meu tempo, eu vou ficar toda a vida, a ideia é ficar toda a vida lá, não interessa o tempo. Eu consegui montar uma igreja no meio desse povoado, fazer Senhor conhecido em algum povo, já. E eu agradeço a Deus porque nesse tempo que eu estou caminhando, que eu aceitei o sim do Senhor, tem pessoas me acompanhando, somando comigo para poder estar comigo. Eu montei um DVD, eu vou entregar para alguns dos DVD. Você consegue me mostrar aí? Se puder apagar a luz daqui da frente, como é que apaga? Se vocês conseguirem ver, esse DVD faz até um milagre que Deus vai conceder fazer. Não tem áudio, né? Ele é falado. Não tem áudio. Hã? Bom, e daí é o logo da cidade de Quilhabamba, e daí é um dos marcos da cidade de Quilhabamba, a convenção de Quilhabamba, uma região, tipo um estado que a gente fala aqui, né? Aí o distrito de Quilhabamba, no meio da selva, 6 horas depois de Cusco, a cidade de Quilhabamba. As cidades são muitas, as fotos são todas minhas. As cidades são muito bem organizadas, mas para chegar até a cidade é só misericórdia, né? Quem viu aqueles estradas mortais, você tem uma ideia, eles fizeram nessa estrada aí, uma daqueles estradas mortais, aqueles caminhoneiros. A igreja de Quilhabamba, onde eu vou me sediar, pastor Edwin aqui no cantinho, aí no dia de culto de domingo de manhã, e em cima tem os quartos, a casa dele, e daí na montanha, e daí foi um marco que eu quero contar depois, que nós fomos, e daí que me mexeu comigo, me chamou a responsabilidade. E daí, ó, no fundo dessa casa, ele foi fazer um culto, eu estava almoçando, e como crente faz sempre reunião de tudo, eu, como curioso, né, jornalista, meti a cara para ver um quartinho lá, era um altar. Aí eu perguntei para eles, por que esse altar? Eu falei, isso que falaram para a gente que é para fazer. Ou seja, eles fazem porque não tem conhecimento da verdade, simplesmente isso. E isso me chamou. E daí são as igrejas que eu vou estar atuando, como eu falei, o Ministério de Quilhabamba, a região, o distrito de Quilhabamba. E daí depois mais 6 horas de estrada
As igrejas são muito bonitas, simples, né? Mas os pastores são muito carentes de ajuda, de apoio, falta pastores. Daí é uma cidade do interior também. As cidades são esse estilo, você sabe? A cidade do interior é tipo o Brasil aqui mesmo. Ó, bem organizada, a prefeitura dessa cidade é Charate, né? Você vê os carros sempre são chinos, né? A cidade é bem organizada, bem limpinha, para chegar até a cidade só misericórdia. Tanto é que tem a queda ainda de terreno ainda na estrada. Ó, e daí um vilarejo, estou falando, e daí um vilarejo, só tem um quarteirão mais atrás, só. Mas são cidades assim, são municípios, são pueblos, né, que se fala lá. Ó, tem um quarteirão atrás, acabou a cidade. É uma outra cidade, então você está indo para Quilabamba. E daí são as festas em Cusco. E daí a adoração ao Deus do sexo, irmãos. Eles fazem isso daí para adorar os deuses demônios conhecidamente, claramente. E as pessoas levam sua família e botam já as crianças para fazer desde pequeno. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Porque falam que isso é o certo e tem que ser feito. Aí, vê aqui a imagem de Jesus crucificado, eles têm aquele costume, eu não vi ninguém sangrando, mas eles têm o costume de bater o chicote nas costas, aquilo que a gente vê aqui no Brasil também, que é as coisas. E daí os povos das montanhas, e daí que eu vou encontrar muito. Essa foto me marcou muito, porque realmente é o povo que eu vou encontrar. Toda a característica do povo, e daí eu fui, um choque cultural, e daí parece, não é nosso ratinho, né? Mas daí é um alimento muito rico. E daí a primeira vez que eu ganhei, ele falou, ó, te dá um regalo, um presente. Quando me deram, faz assim, ó. O preá. É tipo preá, mas é muito saboroso, muito caro lá. E ele come só verdura, acho que terminou, né? Ele come só carne. Se ele é da família dos ratos ou se ele é da família das lebres. Não se sabe. E daí é São Pablo. Ó, se você tiver dúvida. Olha só, a igreja está naquele ponto ali. Você tem uma ideia? Nessa cidade aí, São Pablo, o pastor teve problema, caiu todos os dentes e perdeu a audição. Está sem pastor lá. A última vez que eu fiquei sabendo, o pastor estava começando a retomar novamente. Irmãos, e é isso que a gente vai trabalhar. A única maneira de trabalhar com os povos que entram só tem um jeito. O evangelismo, como a gente faz aqui, distribui folheto e tudo mais, não pode acender a luz, por favor. O evangelismo que a gente faz aqui, lá não dá certo, não adianta, não rola, não acontece. Eu encontrei em cidade, no meio dessas cidades, eu me arrependo de ter não batido essa foto, passando a minha cara sem carro, ruazinha pequena, estava escrito assim, ó, em espanhol, estava escrito assim, não perturbe, somos católicos. Lá muitas vezes os padres fazem isso, não permite que os evangélicos cheguem a falar a verdade dele, porque eles mantêm naquela tradição e opressão, uma opressão tremenda lá dos povos. E quando ele conhece a Jesus, ele começa a conhecer a liberdade. É um desafio gigantesco. Pergunto para mim quanto tempo eu vou ficar lá. Que Deus possa me conceder até o último dia, né? Para encontrar com o Senhor na glória, o dia que o Senhor Viaguinha estiver trabalhando, ou eu vou encontrar com Ele na glória. Mas gastar meu resto dos meus dias passando naquela montanha. Tem lugares, tem povoado lá que são 6 horas de carro e 8 horas a pé. Então, para você ter uma ideia, o que eu vou enfrentar? Aí o pessoal fala que eu sou gordinho, né? Daqui é reserva missionária. Sempre brinquei que minha reserva missionária. Porque uma vez que eu estive lá, usaram muito cominho na comida e travou. Com fome, não conseguia comer comida de salada, só conseguia comer fruta e salada. Emagreci, se eu fosse magrinho como uns aqui, eu estaria caído no hospital lá. E lá toma muito chá, né? Muito chá de coca, muito auita. E eu sei que eu vou emagrecer, que vai ser uma beleza, né? E também as caminhadas na montanha lá. Quilabamba tem média, uma cidade quente, média 35 graus, muito quente, mas as montanhas, você tem uma ideia, agora nesse momento, tem lugar na região de Quilabamba, nas montanhas, que está dando mais de 10, 20 graus abaixo de zero, está dando uma temperatura muito baixa, está matando gente, está dando o clima mais baixo dos últimos 40 anos. Então você vê, na Baixada, 35 graus, na montanha, 20 graus abaixo de zero, está matando gente lá que há 40 anos não dá um frio tão grande lá nas montanhas. E é isso que eu vou caminhar. Tem internet? Deus faz a sua história, né? Eu trabalho com internet, sou jornalista, faço televisão e tudo mais. Lá a internet, se tiver essa que tem aqui, seria a realização. Mas a nossa banda de escada é a banda larga lá das montanhas, você tem uma ideia. Então vai ter momentos, o que o apóstolo falou sobre
realmente de falar, dar um abraço. Irmão, na última vez que eu estive lá, foi em julho do ano passado, eu fiquei 59 dias. Eu sei o que é isso que eu posso falar. Eu sei. Irmãos, por isso que eu criei no meu site lá a fórmula, existe na internet, você pode gravar um recado em voz, você pode... Ou seja, não tem jeito pela internet você não mandar um recado. Telefone, vai ter um telefone do VoIP aqui vai receber recado, eu vou receber lá. Você vai fazer uma ligação local, eu vou atender lá. Ou seja, todas as formas possíveis. Porque, irmãos, no campo parece que é engraçado. Você está no meio de gente que te ama, o povo peruano é muito carinhoso, mas a saudade machuca muito. Eu lembro que quando eu estava em Roncai, eu fiquei 54 dias, o tempo todo frio, essa blusa aqui o tempo todo, e daqui eu dormia com ela, acordava com ela e tal, e com um capote e tudo mais, ficar no sol tentando buscar calor. Eu lembro que quando eu cheguei, isso eu contei acho que 3 vezes só. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu senti aquele calor na pele assim, né? Veio tão forte o calor assim, que eu comecei a chorar e falei mistério o tempo todo no aeroporto de Guarulhos. Eu atravessei o aeroporto de Guarulhos e não falava outra coisa, só falei mistério. Porque estava novamente tendo contato. E foi uma maneira que Deus estava trabalhando. Essas 3 vezes eu creio que Deus fez a transformação, né, apóstolo? Da primeira vez para a última vez, Deus fez, os irmãos que me acompanham há mais tempo, sabem como foi a transformação. Depois quase 2 dias. Você tem uma ideia, quando eu tinha chamado inicial para Guiné-Bissau. Muito claro, eu estava com contato, tem gente até hoje me aguardando em Guiné-Bissau, quem me conhece do início sabe que minha chamada era inicial para Guiné-Bissau, estava tudo marcado, Guiné-Bissau, minha cabeça estava em Guiné-Bissau. Aí eu fui a primeira vez para o Peru e tal, só conhecer, né, e tal. Chegou na segunda vez, esse homem chega para mim, com a maneira calma dele, né, ele fala assim, Eduardo, eu acho que Deus está modificando a sua chamada para a América do Sul. Na hora, quase eu peguei no pescoço dele. Mas como? Deus me deu em Guiné-Bissau, como é que vai mudar agora? Como é que vai fazer minha preparação e tudo mais? Aí ele com calma, ele falou assim, calma, vamos orar. Aí explicou a experiência dele depois. E na terceira vez que Deus tocou, quando eu fui em Quilhabamba, e aí, irmão, foi tão forte isso. E quando eu saí da missão, no início do ano, a missão dispensou todo mundo e eu fui procurar emprego. Deus foi tão fiel que em 2 dias eu arrumei emprego e casa, né, apóstolo? O apóstolo falou, vem para casa firme aqui, fica mais perto de mim aqui. E 2 dias eu arrumei, falei com o Léo, acabou de dispensar uma casa aqui, glória a Deus. Aí no dia seguinte eu fui falar com um conhecido da Associação de Rádios Comunitárias, ele falou, não, você vem para cá, vem trabalhar comigo aqui. Com 1 mês eu fui ser diretor da Rádio Nova Paraisópolis. E eu estava como diretor da Rádio Nova Paraisópolis, um dia voltando para casa, claro, a gente tem uma intimidade com Deus, em todo lugar a gente fala com Deus. Eu sentado no ano lotado, abaixei a cabeça e falei, Deus, e aí? Voltei a trabalhar, 5 anos no campo, voltei a trabalhar, voltei a ganhar o meu pão, vida normal, vida de sair do chamado, né, como se fosse assim. Nessa hora Deus falou assim, eu te faltei alguma vez? Nessa hora eu comecei a baixar a cabeça e comecei a chorar. Ele falou muito, muito claro, não estou falando com você também. Eu te faltei alguma vez? Aí eu baixei a cabeça e falei assim, não, o Senhor nunca me faltou. Eu sim, já faltei com Deus, nossa, mais de vez. Eu tenho até que me falar que se eu estivesse no lugar de Deus, eu já tinha dado um pique em mim há muito tempo, já tinha dado um pontapé em mim há muito tempo. Mas Deus nunca faltou. E ele falou assim, eu não te dei a visão de Quilhabamba. Eu abaixei a cabeça e chorei mais ainda. Aí nessa hora eu vi que eu estava quase balbuciando. Eu falei, deixa eu descer do ano, senão vão pensar que eu estou entrando em crise aqui. Ele falou assim, eu não te dei a visão de Quilhabamba? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, o que te impede de ir embora? Nossa, nessa hora eu desci do ano, apertei a campanha, porque onde eu estava, desci. O apóstolo Valdomiro estava viajando. Aí eu tenho um outro conselheiro, que é o pastor Raul da Missão Horizontes. Falei, pastor, que está caindo a ficha. Ele falou que também é uma outra que conhece. Assim, no campo missionário, o pastor Raul conhece o início da minha chamada mesmo. E aí, eu falei, posso marcar com o senhor era à noite? Ele falou, vamos. Eu fiz a mesma pergunta que Deus fez para mim. Eu cheguei para ele e falei, o que me impede de ir embora? Ele falou, nada, você precisa de uma igreja que te abençoe e te envie. Se o problema não é sustento, eu falei, não, Deus nunca deixou faltar. Eu falei, então está confirmado. Aí eu falei com o apóstolo, comecei e tal. Aí o apóstolo tocou no coração que precisava disso, porque a igreja da Assembleia de Deus do Peru precisava
uma indicação de uma igreja, o apóstolo reconheceu e colocou essa carta, a igreja lá está me recebendo com alegria. E, irmãos, eu estou indo pela fé, uma fé que para mim é nova. Eu tenho aprendido no Senhor. Às vezes as pessoas falam que vou viver pela fé. Mas viver pela fé é uma coisa, e andar na fé é muito outra. Saber que você pode estar numa igreja, outra aqui, saber que um irmão vai socorrer, até é uma luta. Mas saber que você vai para um lugar onde você pode ser abandonado, como eu conheço muitos missionários que foram, e saber que eu vou estar num lugar onde possivelmente nunca mais vou voltar talvez de férias, né? E como a gente fala aqui, quando o missionário tira férias, ele carrega pedra, né? Porque quando vem para o Brasil, vai visitar a igreja e tudo isso. E eu conto com os irmãos que vão estar me acompanhando. Vocês não sabem como que eu vou estar de joelho orando por vocês, como cada um de vocês vão estar me acompanhando. Vocês não imaginam como eu vou estar brigando com Deus. Cada vitória que eu tiver lá, cada alma que eu levar aos pés de Jesus, eu vou estar falando diante de Deus, falar, Senhor, aquelas pessoas que estão segurando, estão comigo, porque não vale nada, você está sozinho, missões não faz nada sozinho. Eu sei que vocês vão estar segurando a corda, para eu poder descer, num lugar muito conhecido. Eu não posso falar certas coisas aqui, mas depois, se os irmãos quiserem, eu posso falar a realidade de Quilhabamba e a região da selva. Existem coisas lá que acontecem que eu não posso falar abertamente, sabe? Mas aqueles que são mais próximos, que estão mais comigo, eu tenho falado. Eu vou enfrentar situações de vida ou morte, literalmente. Mas eu não estou preocupado com a minha vida. Deus me preparou nesse tempo, eu fiz treinamento em segurança, fui guarda-costas, então morrer para mim. Ele sabe disso, que ele trabalhava com arte, com maquiagem, ele sabe disso. Morrer a gente não dá valor mais à vida, principalmente no canal do Senhor. Eu sei que Deus não vai deixar, mas eu preciso estar com vocês em oração. Eu quero que vocês estejam orando. Tem um marcador ali, esse marcador que eu estou deixando aí para vender, para ajudar, que agora está na luta de eu levar minhas coisas lá para Jacutinga, o apóstolo deve estar vendo, a Patrícia está assistindo, ela falou ali, e eu conto com vocês para estar em oração, porque eu estou num campo, e eu vou, mesmo que todo mundo largar a mão, todo mundo me esquecer, eu vou ligar de lá, eu vou falar, Gil, Apóstolo Valdomiro, né, Apóstolo Hélio, e quem puder estar marcado na relação das pessoas que eu vou ligar, vou estar acompanhando, e é muito importante que você esteja comigo, porque o objetivo é esse, fazer de tudo para alcançar aqueles povos. É muito grande, 2.920 povos alcançados, imagina. Lugar onde eu vou ter que aprender a língua, eu comecei a aprender, mas é difícil. Quechua não é fácil. Só você ter uma ideia como é que é Quechua, Xalapacumaci é irmão na fé. Tem a diferença da língua. Sulpai é obrigado. Se eu falar Supai, é demônio. Então olha a diferença da nossa língua para a língua Quechua. Então, mas eu sei que eu vou aprender, eles têm muito carinho, são muito atenciosos, mas volto a falar e repito isso. O mais fundo é porque tem gente segurando as cordas. E mesmo que falte, ainda aqueles que vão estar, sei que Deus vai levantar muitas pessoas ainda para estar orando. Eu aposto, como ele tem aquele discípulo lá, eu estou debaixo da cobertura dele, e eu fico feliz por isso, porque o Edwin está falando, vem, está faltando muito carente de obreiros. Eu espero que os pastores que estão me acompanhando, estão aqui, possam estar lá, um dia visitar. O apóstolo Valdomiro não conhece a região lá, Quilhabamba não conhece. Eu tenho certeza que a hora que ele conhecer, eu vou fazer um roteiro. Eu quero sentar lá, eu vou fazer um roteiro para vocês conhecerem, para vocês visitarem as igrejas, saber como é que é o povo, saber como é que é. Lá eu vou ter que trabalhar de uma forma só, irmãos. Estudo bíblico no lar, só isso. É o que eles querem, é sentar. O peruano ele tem um carinho muito grande, ele é muito atencioso, mas é difícil para compreender, captar a informação. Então você depende de testemunho, vida e falar. Fiquem em pé, queridos. Vamos abençoar o missionário do lar. Publicamente queremos agradecer o Bispo Eliseu, a Igreja IPAG, a Igreja Presbiteriana Avivada de Guarulhos, hoje em Pablo, né, a Igreja Presbiteriana Avivada do Brasil, que deu a passagem
né, está ajudando para que o missionário chegue no campo. Nós somos agradecidos, porque Deus sempre levanta, e Deus tem levantado o bispo Eliseu, a IPAG, a IPABRA. Pedimos ao pastor Del que dê o nosso recado de agradecimento. Ele respondeu ali, talvez tenha assistido, não sei. É um momento de união, de unidade. Eu conheço o casal que vai receber o Eduardo, não é de 2 dias, de muitos anos. A pastora, né, a Shirlene, Uma brasileira, saiu de Alagoas, foi nas nossas primeiras equipes missionárias, há mais de 10 anos, 15 anos atrás. Se casou, voltaram para Alagoas, tiveram um tempo de adaptação muito difícil para o Eben, que é peruano, mas eles venceram as etapas e hoje são pastores nessa região, uma região de desafio, de 3.000 pueblos, 80 tem testemunho, 2.920 mais ou menos não tem e precisa. Então estenda as suas mãos e vamos orar pela vida do Eduardo, pela região de Quilhabamba, pelo pastor Edwin, pela pastora Shirlene, pelos obreiros, ministros da Assembleia de Deus, pelo tempo que ele vai ficar em Lima, que agora ele vai ficar 2 meses em Lima para trabalhar na instituição de uma emissora de rádio, e depois, então, ele vai lá para a selva, para parte de Quilhabamba. Tem até esse milagre que Deus está fazendo. Quando o pastor Edwin falou que eu trabalho com rádio, ele deve ter falado com o certo ano, né? O pastor Geraldo da Assembleia de Deus lá, um dos líderes de missões lá, ele falou assim, então ele vai ficar aqui em Lima. E isso eu estou vendo mão de Deus, porque eu estou no tempo, na sede nacional da Assembleia de Deus, eu vou preparar minha documentação. Isso vai ser, vocês sabem, politicamente vai ser muito bom, né? Para ter conhecimento, ter um respaldo, mas eu preciso de muita graça. Porque eu sei que no campo Deus modifica a minha vida muito. Deus me dá uma paciência que eu não tenho aqui. Literalmente. Só vendo. Agora ele tem que parar de falar e nós temos que orar por ele. Estendam as mãos. Precioso Deus, é como os primeiros dias de um menino na escola. Tudo será novo para o Eduardo. Ele já foi algumas vezes, mas não como esta. Então nós te pedimos que o Senhor estenda sobre ele a tua mão, o teu braço forte, a tua mão estendida, que o Senhor o guarde, o livre do mal, que o Senhor o abençoe muitíssimo, que o Senhor coloque sobre ele a tua boa mão para consolá-lo, confortá-lo, guiá-lo, e que o Senhor o livre do mal, da cilada, do percalço, do embaraço, da feitiçaria, da obra maligna, maléfica, satânica, diabólica, que haja paz, e que o Senhor vá adiante do teu servo, abrindo as portas que não se fecharão. Como tu dissestes à igreja de Filadélfia, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Aleluia. Amém. Senhor, assim seja na vida e no ministério do teu servo. Ajuda-nos, Senhor, a ajudá-lo nesta hora, nesta transferência dos seus bens pessoais para o estado de Minas Gerais. Sim, Deus. E a sua ida para Lima e de Lima para a região, Senhor, de Quilhabamba. Olha para ele com os olhos do teu favor. Aleluia. E olha para os teus servos que já estão naquele campo. Amém. Fortalece-os, rejuvenesce-os, traz a tua bênção. Aleluia. Nós te pedimos. Agora, Senhor, o abençoe. Amém. É o nosso pedido. Amém. Amém, querido. Se assentem por um pouco mais de tempo. Um pouquinho
pouquinho mais. Jorge, distribui aí o envelope coreano. Hoje esquecemos os nossos envelopes da Rede Amar, mas era para que se manifestasse, né, um envelope transcultural, para que você esteja contribuindo transculturalmente, para que esta obra não pare, mas que ela siga adiante e que nós possamos prosseguir na obra que o Senhor nos chamou. Nos ajude com sua oferta. Na sua saída está lá DVDs, livros importantes para você também adquirir e nos ajudar. Os objetos do missionário, né, as camisetas, os calendários, os objetos do missionário Eduardo, que vão ajudá-lo nesse final de corrida para as últimas despesas e até para um cafezinho a mais no aeroporto, né? Os que quiserem ir no aeroporto podem. Dia 10, a partir das 18 horas já tem que estar lá. 10 de outubro, a partir das 18. Vai mais cedo. A viagem é 19h30. Não deixa para as 18 não. Vai mais cedo. 4 horas já está lá. Vai bem mais cedo. Então, a partir das 16, ele já está por lá. Você pode dar um abraço, pagar um café para ele levar o cheirinho do café brasileiro, porque o de lá é aguado. É verdade. Que os peruanos não ouçam. Não tem coador lá de café. Não tem coador e não tem outras coisas também. Mas, então, você tem uma oportunidade, faça isso. Queridos, nós então vamos encerrar nossa reunião com alegria. Nossa próxima reunião, dia 18 de outubro. 18 de outubro, sexta-feira, nesse mesmo lugar, né? Nesta casa de bênçãos que o Senhor nos tem dado para estarmos em comunhão, aqui mesmo, dia 18 de outubro. Se você puder vir um pouco mais cedo, a gente sempre tem um momentozinho de comunhão. No final você tem lá também um cafezinho, uma bolachinha, uma comunhãozinha para você conversar com o missionário, conversar com os irmãos. E se puder, adquire nosso material, O Poder Ilimitado do Sangue, Vivendo na Vitória da Cruz, um livro importante para a sua vida de vitória, edificando uma igreja contextualizada para os que querem trabalhar na obra missionária e querem edificar uma igreja para o Senhor. É algo muito importante, com muitas experiências para as pessoas que querem levantar igrejas para Jesus, né? Glória na igreja, há uma glória que há de ser revelada sobre os filhos amadurecidos, Romanos 8, 18 em diante. Um livro excelente para você preparar a tua vida para que Deus coloque a glória dele sobre a tua vida. Conhecendo o Pai, um livro que desafia, da Espada do Espírito, Escola de Ministério da Palavra do Espírito. Conhecendo o Pai, porque os brasileiros não conhecem seus pais, né? Raras exceções, tem bons pais e pais espirituais uma das maiores civilizações na história da nós humanidade. precisamos conhecer melhor os nossos pais, sermos melhores pais e conhecermos o Pai Celestial. É um livro desafiador para o seu estudo a respeito do Pai Celestial. Ouvindo a Deus, a maioria dos cristãos não sabem ouvir a Deus, e é preciso desenvolver intimidade, afinidade com Deus, para que você consiga ouvi-lo, né? Eu ligo na minha casa, não falo nada, e meu filho diz: pode falar, pai. Por quê? Porque ele conhece o Pai. É preciso conhecer o Pai Celestial. É preciso conhecer mais de perto o nosso Senhor Jesus. E é preciso ter uma intimidade muito forte com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. É muito importante e desafiador. E conhecendo o Filho,
sobremaneira, né? Tudo que se fez através dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Então, conhecer o Filho é uma coisa muito, muito, muito importante. Se você pode, me ajude na divulgação da viagem, leve alguns cartazes, ponha no comércio, ponha nas igrejas, me ajude a divulgar com alguns pastores. Eu preciso de ajuda. Nós queremos que Deus leve as pessoas certas, mas nós temos que divulgar para que o Senhor confirme as pessoas que Ele quer levar. É uma obra de fé, é um projeto de fé e nós precisamos da sua ajuda. Um momento de propaganda para minha esposa nesse tempo de crise nossa, né? Se você puder nos ajudar também, nos ajudar a divulgar a Biofit, o consultório, a pequena clínica da minha esposa, Carmen. Ela é terapeuta, tem bastantes terapias, tem também a parte estética. Se vocês puderem, divulguem e ajudem a Carmen no seu ministério, que é ajudar pessoas na recuperação através das terapias. Era o que eu queria. Quem não recebe eletronicamente o nosso boletim, Jorge, papel e caneta na mão para anotar o nome, a igreja e o seu e-mail, para que a gente mande pelo seu e-mail o nosso boletim, para que você, mês a mês, mesmo que você não possa vir, você possa acompanhar a transmissão e possa também estar acompanhando as notícias da obra missionária através do nosso boletim. Então, todos os que não recebem o boletim eletrônico no seu e-mail, deixem nome, igreja, se possível telefone e o e-mail com o Jorge, para que ele faça o seu cadastramento na Rede Amar, para que você receba as nossas notícias. Isso para nós é muito importante. Faça isso e receba lá na sua casa as notícias do campo missionário. Amém, amém? Tem alguma coisa, tem alguma dúvida que precisamos sanar com os irmãos? Não? Temos algum local para recolher? Acho que vou pegar esta caixinha aqui. Vocês podem colocar, mesmo em cima da nossa propaganda, podem colocar aqui suas ofertas. Eu vou orar, fique em pé. É tudo muito simples, viu, queridos? É obra missionária. A obra missionária tudo acontece espontaneamente. A gente esquece metade do material, mas a gente é abençoado por um envelope transcultural. É tudo assim, com muita simplicidade, mas objetividade. É a obra de Deus. Ela precisa continuar. E eu preciso da oração, do apoio dos amados. Agradeço de coração você ter vindo me ajudar. E vamos orar por aqueles que não conseguiram chegar. Né? Poderoso Deus, nós queremos te agradecer pelos teus servos que se esforçaram para estar conosco, por aqueles que receberam a transmissão e ouviram, Senhor, sobre a obra missionária. Desperta os teus filhos, desperta os teus servos, desperta a tua casa e traz a tua bênção. Senhor, agora eu quero abençoar os teus servos com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que haja bênção sem medida, que haja multiplicação sobre a semente de sacrifício dos teus servos, para que esta obra continue. Ajuda-nos em tudo, nós te pedimos para o louvor da tua glória, em nome do Senhor. Você pode vir, trazer sua oferta e colocar ali. Se quiser propaganda da viagem, pode pegar também, que está embaixo.
estamos encerrando, é nosso compromisso pessoal encerrar entre as 10 e 10 e 15, né? Por isso, então, nós estamos encerrando. Mas você fica em pé, você vai me acompanhar. Em hebraico, você fala o melhor hebraico que você sabe. E em português, você abençoa a pessoa que está perto de você. Amém? Então vamos lá. Comigo, né? Yevareha Adonai Verish Mereha Yair Adonai Panaveleha Vikuneha Isa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom Beshem Yeshua Hamashiach Melech Israel. Agora você vira para a pessoa que está perto de você, põe as mãos sobre ela e a abençoe, dizendo que Adonai, o Senhor soberano, te abençoe e te guarde. Que Adonai faça brilhar a face dele sobre você e mostre a você e a sua família o favor dele. Que Adonai, o Senhor soberano, levante a face dele na tua direção e te dê a paz. A paz a você e a sua família. A paz em nome de Jesus, o Messias e Rei de Israel e nosso. Agora você pode abraçar a pessoa que você abençoa. Deus os abençoe, queridos, lá no fundo, um cafezinho, gentileza da missão diáspora, né? Gentileza do pastor Del, da irmã, como chama? Que fez sim. Adelaide. A irmã Adelaide, ela não está por aí, né? Não. Que Deus possa abençoá-la. Que o Senhor possa... Aqui, ó. O pessoal da TV. Fala com o pessoal dos pés, pessoal. Também queremos nos despedir, irmãos, dos nossos irmãos que ouviram a transmissão da nossa reunião. Vamos dar a eles um shalom. Está muito fraco. Vamos.